O inverno no interior é horrível. Ele se estende por 9 meses. Olha, não é qualquer um que consegue encarar essa. As pessoas se sentem mal depois de passar 7 ou 8 dias trancadas em casa. Quando faz 7 abaixo de 0, as pessoas pensam que é primavera. Mas quando esquenta, as estradas ficam escorregadias. As pessoas ficam com excesso de confiança e saem de casa sem jaqueta, sem botas e, em muitos casos, despreparadas. Isso é muito perigoso. As pessoas acham que está tudo bem, mas, na verdade, elas ainda correm o risco de morrer se ficarem presas no meio do mato. Só porque está menos frio, isso não significa que é seguro sair. Pela minha experiência, o número de mortes sobe junto com a temperatura. Resgate no gelo. Após 6 meses de inverno incessante, Fairbanks, no Alasca, é uma das cidades mais geladas dos Estados Unidos. Mas no final de fevereiro, um vento sul, vindo do Golfo do Alasca, deixa o tempo mais quente que o normal e aumenta os chamados de emergência. Quando a temperatura sobe, chega a um ponto em que a neve começa a derreter. O sol ilumina as estradas que começam a aquecer, as pistas ficam molhadas e a água se transforma em gelo. E aí todos os motoristas de guincho precisam se preparar para os problemas que vão acontecer. Luck 7, aqui é o James. Não consegue falar com ele? Tá, mas sabe para onde ele foi? Eu recebi o telefonema da mulher de um amigo meu. Ele saiu para fazer compras de manhã e devia ter voltado para almoçar em casa, mas ele atrasou algumas horas e não deu nenhuma notícia. Como ele não atende o celular, pode ser que esteja morto ou quase morrendo. E não é assim que eu quero terminar o meu dia. Não, vou para lá agora mesmo. 56 quilômetros a noroeste de North Pole, no Alasca, James parte para Murphy Dome, uma área repleta de trilhas isoladas. Muito utilizadas pelos moradores, as trilhas cobertas de neve se aqueceram com a inesperada frente quente e Ben ficou preso na caminhonete. Agora a neve está mais fofa. Se você sair da pista só um pouquinho, vai encontrar a neve fofa no lugar do gelo firme e vai ficar encalhado. Olha, eu não quero ligar para a mulher dele dizendo que ele sumiu. Ele é um cara responsável. Eu fiquei imaginando dar de cara com ele dentro de um carro tombado. Já estou procurando aqui já há um tempão. E aqui é o último lugar onde existe uma chance de ser encontrado. Se ele não estiver por aqui, eu não sei o que vou fazer. Tem muitas curvas e saídas ao longo desta trilha. Eu fiquei pensando que ele tinha morrido congelado. Puxa, tomara que ele esteja aqui. Opa, eu acho que eu vi a caminhonete. Tomara que ele esteja bem. Ô, Ben! Ben! Ben, você tá legal? São esperadas temperaturas 17 graus acima da média. Atenção às condições escorregadias do asfalto. A elevação na temperatura atrai os moradores de Fairbanks para fora de casa e para as estradas, aumentando o volume de chamados do Guincho Rounds. Quando a temperatura sobe, as pessoas gostam de sair para andar de moto de neve. É uma região grande e bonita e dá vontade de sair para curtir a natureza. Tá legal, eu entendi. George, vem cá. Tem um cara que saiu de moto de neve, a moto quebrou. Ele não me deu a localização exata. Você vai ter que sair e procurar esse cara. O George é veterano do exército. Ele gosta muito desse trabalho. Eu passo um serviço para ele e fico tranquilo, porque eu sei que ele desenrola. Eu me sinto responsável pela segurança do George e de todo o meu pessoal. Quando ele sai para fazer uma remoção, é importante que saiam com as ferramentas adequadas e que voltem em segurança depois do serviço. É uma boa sensação sair para socorrer as pessoas e remover os carros. Eu gosto de lidar com os clientes e de terminar o dia com a sensação de dever cumprido. E sabendo que eu fiz todo o possível.
Acessível apenas nos meses do inverno, o sistema de trilhas do Córrego Colorado se estende por 39 quilômetros através de uma floresta densa e desabitada. Sob a aparente segurança do sol, muitos moradores de fora da zona urbana vão à cidade para comprar mantimentos. Tem um cara por aqui que saiu para dar uma volta, mas a moto de neve quebrou. Eu tenho que fazer a remoção e o transporte até a oficina. Entre 1999 e 2009, cerca de 160 pessoas morreram no Alasca em acidentes envolvendo motos de neve. Durante um período, houve em média um acidente fatal por semana. As motos de neve fazem muito sucesso aqui, não apenas como lazer, mas também como meio de transporte. No inverno é assim que muita gente vai à cidade. Não dá para sobreviver sem transporte por aqui. Todo mundo precisa de algum tipo de locomoção. Ele devia estar por aqui, nessa direção, em algum lugar. Olhe os rastros que as motos de neve deixaram. Aqui é um bom lugar para eu procurar. Chegou o fim da linha. Eu não posso mais prosseguir de caminhão. Ele devia estar por aqui, mas eu não tenho ideia de onde esse cara está. Eu vou sair para procurar. Oi! Uma hora após o pedido de socorro, George finalmente identifica rastros aparentemente frescos. Confiando apenas na intuição, ele continua procurando o dono da moto de neve. Oi! A pessoa sai, se sente à vontade, toda confiante e, de repente, acaba sofrendo uma derrapagem ou batendo numa árvore. E não importa que temperatura está fazendo, tem que ter cautela sempre. Oi! Tempo ensolarado, com máxima de 2 graus Celsius. A visibilidade é baixa devido ao ofuscamento. Você fica confortável, quentinho e de repente gelado no frio. Não vai ver que não tem fim, sabe? Deprimido, feliz. É um jogo mental durante o inverno do Alasca. Guincho Borealis? Faz 1 grau abaixo de zero e o aumento de temperatura aumenta o número de chamadas no Guincho Borealis. E você tá no meio do gelo? Mas o proprietário, Ken Storley, dá prioridade para os chamados mais urgentes. O seu tanque tá cheio? Eu já enchi. Um cara me telefonou e disse que tá preso na estrada de gelo. Ele trabalha numa área militar naqueles lados e o único acesso para lá é atravessando o rio Tanana pela ponte de gelo. Ninguém deve sair da estrada de gelo, onde o gelo é mais espesso. Ao longo do rio Tanana, 43 quilômetros a sudeste de Fairbanks, Ken e sua colega, Stace Snyder, estão à procura de um homem encalhado na ponte de gelo. A ponte de gelo de Tanana liga a base da Força Aérea local à área de testes de explosivos. A rodovia congelada permite que empreiteiros militares trafeguem até a área que normalmente só é acessível por helicóptero. Mas os rios congelados são volúveis. Durante um período de 10 anos, foram registrados mais de 100 acidentes fatais com veículos que atravessaram o gelo e caíram nas águas escuras. Quem sai da estrada de gelo vai parar no gelo natural, que pode ter só uns 20 centímetros de espessura e não sustentar o peso dos veículos. Existe um elemento de perigo para fazer esse tipo de serviço, e talvez seja por isso que a gente goste. Dirigir no gelo durante uma onda de calor é uma situação imprevisível para nós e também causa estresse nos outros motoristas da estrada. Se alguém afundar no gelo, vai congelar tão depressa que não vai ter tempo de pensar em sair da água. Já é perigoso para um veículo normal passar por lá e pior ainda para um dos nossos caminhões que pesam milhares de quilos. Ah, lá está ele. Ai, caramba. Ele está longe da pista. Vamos com seu caminhão para lá para sentir como é e se o gelo aguenta. Você topa? Tá bom. Eu nunca tenho medo de fazer nada. Eu só me preocupo com as minhas funcionárias, porque elas podem passar frio ou correr algum risco.
Ken toma a decisão de entrar na área de gelo mais fraco com o guincho de 3,5 toneladas, que tem 23 metros a mais de cabo do que o caminhão plataforma e é 1 tonelada mais leve. É a única forma de remover a caminhonete e garantir a segurança da funcionária. Que bom que vocês chegaram. Eu entrei muito fechado nessa curva, perdi o controle e vim parar aqui. Só que o meu medo é afundar no gelo. Bom, sai do gelo e entra no outro caminhão pra você se aquecer, tá bom? Tudo Eu vou bem, com ele obrigado. enquanto você dá uma olhada aqui. Esperar fora da caminhonete foi muito bem pensado. O calor do motor podia derreter o gelo e afundar os dois. Entra aí, moço, pra se aquecer. Obrigado. O Alasca não colabora com a gente de jeito nenhum. Faz frio, é escorregadio. Não é fácil caminhar aqui, né? Stacy e Ken precisam enfrentar as condições difíceis para remover a caminhonete o mais rápido possível e evitar que o gelo arrebente por causa do calor dos 2 veículos ligados. Eu vou engatar e ficar na direção, tá bom? Preparada? Ken, tá escorregadio. A 2 graus Celsius de temperatura, Ken e Stacy batalham contra a temperatura elevada para socorrer um empreiteiro cuja caminhonete derrapou na ponte de gelo de Tanana. Ken, tá escorregadio. A estabilidade do gelo está ameaçada pelo calor constante emitido pelos 2 veículos e pelo peso superior a 4 toneladas. Quando a gente precisa fazer uma remoção em cima do rio congelado, é muito escorregadio, não tem aderência. É claro que eu fico preocupada com a minha segurança. Tá derrapando de novo. Anda, vai. Acho que já deu. Acho que agora desencalhou. Beleza. O nosso trabalho é socorrer as pessoas que estão em perigo e transportá-las até a cidade onde elas possam se aquecer. E torcer para que elas não se acidentem. Eu agradeço muito, pessoal. Obrigado. Não tem de quê. Ainda bem que eles chegaram logo, porque eu tava morrendo de medo. Eu corri o risco de afundar no gelo. Prometo que vou ser mais cuidadoso da próxima vez. Depois de procurar rastros de pneus em Murphy Dome durante quase 1 hora, James finalmente localiza o amigo desaparecido. Ben! Olha, o meu conselho pra quem vem pra cá é ter o testamento em dia. Vai que você não volta mais, né? Ô, Ben! Você tá legal? Eu fiquei com o coração na boca. Eu encontrei o Ben, mas não é nada fácil ver uma cena dessas. Cara, vem cá, entra no caminhão. Há quanto tempo você tá aqui? Sei lá, eu não sei. Ele estava enrolado numa manta térmica. Vem comigo. Eu estava assustado quando ele estava entrando no caminhão. Após 2 horas de exposição à temperatura de 2 graus, o amigo de James corre o risco de desenvolver uma hipotermia. James precisa aquecê-lo imediatamente, porque há risco de hipotermia em temperaturas inferiores a 10 graus. Cobre as pernas e tenta se aquecer. Que sufoco. Aquela manta térmica deve ter salvado a vida dele. Essas mantas são ótimas para isolar o calor. A pessoa vira uma batata assada gigante. Se você não morre no acidente, acaba morrendo de frio. Ele escapou por pouco. Ao se aquecer no caminhão de James, Ben baixa a pulsação de volta ao normal. Com a situação sob controle, James procura remover a caminhonete de Ben para que ele possa voltar para casa. Tem que ser rápido e subir a caminhonete no caminhão, para ele poder sair daqui logo. Deve ter sido a pessoa com mais sorte que eu já socorri. Nem acredito que ele não precisou ser hospitalizado ou coisa pior. Temperatura elevada de 3 graus com ventos fortes do oeste. A 56 quilômetros de Fairbanks, George está procurando um desbravador perdido no meio da floresta, que aproveitou a elevação na temperatura em pleno inverno para fazer compras na cidade. Oi!
Esses rastros parecem mais recentes. Eu vou dar uma olhada para ver se ele está por aí. Tomara que não esteja tão longe. Quando a temperatura sobe, a gente começa a ver motos de neve por toda a parte. E o tempo ameno dá uma falsa sensação de segurança. Mas o calor relativo não deve durar muito tempo. E George precisa localizar o homem antes que escureça e a temperatura caia. Oi! Alguém chamou um guincho! Aqui! É aqui! Eu tô aqui! Você tá legal? Há quanto tempo tá aqui, cara? 1 hora. Caramba! Só tem 4 jeitos de se locomover aqui. A pé, de trenó, moto de neve ou carro. A moto de neve é como qualquer outra máquina e quebra com a mesma frequência dos carros. Eu tô congelando. Eu quero um abrigo urgente, Tá cara. legal, olha só, eu vou te levar até o caminhão e depois eu volto pra pegar Obrigado, a moto. valeu, hein? Você tem que se aquecer. Quando a temperatura sobe, as pessoas tendem a ser menos cautelosas. Eu vou ligar o aquecedor pra você. Para que o desbravador tenha chance de voltar para casa ainda hoje, é necessário que George leve a moto de neve para manutenção em uma oficina da cidade. Eu tenho uns 23 metros de cabo e uns 14 metros de corrente. Se precisar, eu vou ter uma metragem boa juntando as duas coisas e tomara que seja o suficiente. Faz anos que eu ando com essa moto de neve e hoje ela me pegou desprevenido. Eu podia ter morrido congelado aqui, com esse frio todo. Já acabou a corrente? Tá de brincadeira. É fevereiro em Fairbanks e a 56 quilômetros da cidade, ao longo da trilha de inverno do Rio Colorado, George veio socorrer um homem que vive isolado da civilização. Isso aqui pesa mais de 300 quilos. Tomara que eu consiga arrastar até ali. Sem cabo suficiente, George é obrigado a arrastar manualmente a moto de neve. Eu nunca desisto de um serviço no meio. Isso é uma coisa que eu aprendi no serviço militar. Nunca abandono ninguém. Ainda bem que eu tomei café da manhã. Aí, certinho. Vamos nessa. Eu fiquei muito feliz de colocar a moto no caminhão. Eu fiz a remoção e depois cuidei do transporte. Bom, vamos levar a máquina de neve e o cara para um lugar quente e seguro. E aí, tá tudo bem? Se aqueceu? É por isso que eu faço esse trabalho, para socorrer as pessoas e os veículos. John, do guincho Rounds, está removendo um ônibus escolar na rodovia Penway. Eu tenho que nivelar. Se John não conseguir corrigir a inclinação, o ônibus vai continuar tombando. Eu tive que endireitar isso. Ele vai se soltar agora. Acerta o volante aí. Aí. Eu vou sair da frente porque agora eu acho que você já consegue sair, né? Tá? Encerrou. A temperatura está 2 graus acima de zero. A mínima após o anoitecer é de 23 graus negativos. Eu escolhi trabalhar com guincho porque faz parte da minha natureza.
Eu saio da cama de manhã sabendo que eu vou passar o dia fazendo o possível para ajudar as pessoas. É? A 30 minutos de North Pole, James está patrulhando a rodovia Chena Hot Springs, que é parcialmente pavimentada. Apesar do perigo, é uma rodovia procurada pelos turistas para avistar a aurora boreal. E James se encarrega de zelar pela segurança deles durante a mudança no tempo. Tem uma moça que está parada na beira da pista. Parece que ela foi fotografar um alce. E quando ela voltou para o carro, percebeu que estava trancada para fora. Os alces podem pesar cerca de 700 quilos e correr a 56 quilômetros por hora. Esses animais impacientes atacam mais pessoas no Alasca do que ursos pardos e pretos juntos. Ela tá trancada para fora e daqui a pouco vai esfriar muito. E eu não tenho muito tempo agora. E tenho que chegar lá logo. Ela pode ficar com hipotermia. A partir de agora eu tenho que ficar de olho. Em momentos assim, sempre me dá um frio na barriga, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar quando chegar. Eu odeio essa parte. Se esse alce, Deus me livre, for uma fêmea com filhote, a situação pode se complicar muito. Olha o bicho ali. Deve ser o alce que ela viu. Tomara que a moça ainda esteja inteira e por aqui. É ela ali. Meu Deus, a coitada tá só de camiseta. Olha, ela deve estar passando mal. Eu vou levar uma jaqueta. Quem fica preso ao relento e é inexperiente pode acabar se dando muito mal. O perigo pode se tornar fatal em questão de minutos. Põe esse casaco, tá bom? Você tá bem? Sim, eu estou bem. Acabei de ver umas pegadas de alce ali. É melhor a gente não dar de cara com o alce. Tá tudo bem com os pés e as mãos? Se precisar, eu tenho umas luvas. Estou bem. Então tá. Eu fiquei preocupado com os dedos dela, porque quando acontece uma geladura é onde o problema costuma começar. Nossa, que sorte ela tá viva. Isso é uma bolsa de ar. Vou inflar ela na fresta da porta, para poder encaixar a alavanca e forçar a moldura, para começar a abrir o carro. Eu vou tentar abrir por aqui. Prontinho. É engraçado como uma situação simples pode acabar ficando problemática. Tomara que a moça tenha aprendido a lição e aí ela vai ser mais cuidadosa quando passear no Alasca. Ainda bem que eu te encontrei inteira por aqui. Fiquei nervoso quando fiz a curva, porque eu cheguei mais perto e vi que você estava usando uma camiseta sem manga. Obrigada por ter chegado tão rápido. Não há de quê. É bom saber que você está viva. Eu preciso pegar a jaqueta de volta, caso eu receba outro chamado. Obrigada de novo. Tenha uma ótima noite. Toma cuidado, tá bom? Tchau. Obrigado, se cuida. Que venha a próxima. Recomenda-se cautela com a neve fofa causada pela alta inesperada de temperatura. Depois de cair tanta neve, todo mundo fica ansioso. As pessoas que querem apreciar a paisagem acabam se afastando das vias principais e acabam pegando umas estradinhas secundárias. Mesmo que esteja fazendo sol, as pistas estão sempre cobertas de gelo. É perigoso. Na rodovia Lawrence, a 27 quilômetros de Fairbanks, Ken e Stace atendem ao chamado de 2 turistas aventureiros que estão aproveitando a trégua do frio rigoroso de fevereiro. Eu fui chamado por um cara que tá num motorhome e caiu dentro de uma vala. Tem pessoas de vários lugares que aparecem o tempo todo. Elas pegam um motorhome achando que vão ver o Alasca e achando que vai ser tranquilo e calmo. Eu não tô nada surpreso. É muito legal quando a gente faz uma coisa que até Deus duvida. Foi assim quando socorremos uma moça de Louisiana que acabou numa vala com um trailer de 9 metros. Fomos ao local do acidente com um caminhão plataforma e guinchamos o trailer até a cidade. É uma sensação boa fazer uma coisa que parece impossível. Tem alguém ali acenando com os braços. Caramba, esse motorhome tá quase tombando. O cara tem que sair dali. Você está bem? Eu tô congelando. O motor morreu quando a gente bateu na árvore. Caramba, eles não estavam bem agasalhados. E esses motorhomes não têm um bom isolamento térmico, principalmente os antigos. Acho melhor vocês entrarem no caminhão para se aquecerem, tá bom? Tá legal. Enquanto isso, a Stacy e eu vamos trabalhar para colocar o seu veículo de volta na estrada. Valeu. Num piscar de olhos, a gente saiu da pista, eu calculei mal, o carro, ele saiu de controle e eu caí na vala e
Olha, eu nem consigo lembrar direito o que aconteceu. É estúpido as pessoas fazerem essas coisas e nos obrigarem a arriscar nossas vidas para ajudar. Mas a gente sempre ajuda. Olha isso, não tombou por um fio, né? Por um fio. Eu já vi muitos veículos tombarem e serem destruídos nas valas. Eu já até perdi a conta. Ele tá quase tombando com o peso de um lado só. Uma roda tá suspensa no ar. A temperatura ligeiramente mais alta tornou a neve instável. E essa remoção é uma das mais difíceis já enfrentadas por Ken e Stace. Se eu quisesse tranquilidade, ia trabalhar num escritório, num lugar quente e mais seguro. Vamos ver se não tem nenhum vazamento. Ô, Stacy, não desce aí. Se isso tombar pro seu lado, você morre. Pode deixar. A Stacy e eu temos que ficar muito atentos. Eu sei o tamanho do perigo. Você puxa a dianteira, porque assim a gente não vai deixar tombar. E eu puxo a traseira. Eu vou ficar de olho e avisar se tiver algum sinal de tombamento. A posição do motorhome e a falta de espaço na estrada impossibilitam que Ken e Stacy façam um içamento normal. Eles precisam puxar lateralmente. Preparada? Manda ver! Se a execução não for bem feita, o peso do motorhome pode tombar o guincho e arrastá-lo para dentro da vala. Nesse trabalho, a gente corre riscos o tempo todo. Eu vi 3 casos de motoristas de guincho feridos desde que eu entrei nesse ramo. Enquanto Ken maneja o caminhão-plataforma, Stace controla o motorhome com a lança. Ela precisa manter o motorhome baixo para controlar o peso dos 3 veículos. Veículos maiores são perigosos porque a gente precisa lidar com muito mais peso para fazer a remoção. Começou a inclinar! É no mês de fevereiro que o tempo fica mais destrutivo no centro do Alasca. As ventanias são fortes e as temperaturas baixíssimas. Mas uma elevação na temperatura atrai as pessoas para as estradas. Seja o que Deus quiser. Com um dos pneus acima do chão, o motorhome está perigosamente inclinado na beira da rodovia e pode arrastar os caminhões de Stacy Ken para a vala. Começou a inclinar! Dá pra sentir o motorhome se soltando da neve e puxando o meu caminhão e o caminhão do Ken. Acho melhor deixar a lança paralela ao chão, para evitar esse problema. Presta atenção no barulho do cabo para ver se ele não arrebenta. Pode continuar, que eu tento te acompanhar daqui. Ele diz que está pensando em rebocar até a cidade. Eu vou puxar pela traseira. As 4 rodas estão agora apoiadas no chão. Ken e Stace precisam transportar o motorhome quebrado para a oficina e consertá-lo antes que o tempo esfrie. Tá tudo bem com vocês? Tudo. A gente conseguiu se aquecer. Conseguiram se aquecer? Fico feliz em saber. Depois desse acidente, eu nem sei em que estado o motorhome vai ficar, mas é melhor perder o veículo do que perder a vida, com certeza. Ninguém trabalha com guincho pelo dinheiro. A questão é salvar pessoas que correm o risco de acabar morrendo. Eu acho legal fazer as pessoas se sentirem melhores e seguras. A temperatura despenca ao norte do limite do município. Recomenda-se cautela com o gelo no asfalto. Quanto mais a temperatura sobe, mais perigosas as rodovias ficam por causa do gelo escorregadio. Quando tem gelo no asfalto, você tem que ficar ligado. A corrida contra o tempo fica mais intensa quando a noite cai e os moradores de Fairbanks enfrentam mais uma ameaça. Quando o frio é maior, as pessoas não pensam direito no que estão fazendo. Acontecem mais acidentes quando está escuro, porque as pessoas não enxergam direito. Se está nevando e está escuro, a situação fica complicada mais ainda. John, dá um pulinho aqui. Teve um veículo que saiu da pista no quilômetro 198 da rodovia Elliott, perto de Minton. E ele derrapou até as árvores e estava no meio.
O John trabalha com a gente há uns 20 anos. Ele é um bom mecânico e um motorista de guincho muito competente. Ele é quase tão bom quanto eu. É difícil deixar o patrão feliz, mas eu respeito profundamente a forma como o Bob trabalha. Eu acho que não conseguiria fazer o que ele faz e lidar com tantos problemas. Eu fui mecânico no exército e na vida civil eu passei a ser mecânico e motorista de guincho. A gente gosta de cuidar das pessoas e garantir a segurança de todo mundo. A rodovia Elliott cruza com a estrada de gelo Dalton, cerca de 160 quilômetros ao norte de Fairbanks. O local é tão desolado e deixa os motoristas tão vulneráveis que helicópteros patrulham a região 2 vezes por dia à procura de acidentes. O tempo nos arredores de Minto é extremamente gelado. A rodovia pode desaparecer num piscar de olhos. O aspecto mais perigoso é que as pistas são muito escorregadias porque são cheias de ladeiras sinuosas. Dirigir nas rodovias do Alasca pode custar sua vida. Pensar que tem alguém te esperando em casa faz você ser bem mais cauteloso. Você tem que se virar por conta própria, como se estivesse na lua. Por isso que é importante manter a cabeça fria e se preparar para o pior. Escapar vivo de um acidente nesta região não é garantia de sobrevivência. A temperatura mais baixa já registrada nos Estados Unidos foi de 62 graus Celsius abaixo de zero nas imediações desta estrada. John precisa chegar ao motorista depressa antes que a escuridão da noite caia. Nós temos mais ou menos 1h30 da luz do dia. Guiar no escuro é mais arriscado. Torna tudo extremamente difícil. E é uma situação muito perigosa trabalhar na escuridão. O tempo é muito imprevisível por aqui. O céu pode estar limpo e de uma hora para outra começa a nevar forte na montanha. Bom, a queda da temperatura foi significante por aqui. O vento está forte. É assim que a situação começa a complicar. Merda. Eu vou ter que encostar. Cara, que lugar péssimo para quebrar, não? O cliente está no meio do nada. E talvez seja o pior dia da vida dele. Eu tenho 20 minutos para achar o cara antes que escureça. A sobrevivência dele depende de mim e do meu guincho. 145 quilômetros ao norte de Fairbanks, John corre contra o tempo na rodovia Elliott para socorrer um morador que passou 2 horas preso no frio. Mas no meio do caminho, o próprio caminhão de John sofre uma pane. Já entendi. Tá bom, né? Precisa ser muito corajoso para morar aqui. E ser autossuficiente ajuda muito. Vamos dar uma batidinha na ventoinha aqui. Eu vou dar uma improvisada, sabe? Só vai dar para consertar lá na oficina mesmo. A gente sempre tem que manter a cabeça no lugar e evitar qualquer situação de perigo. Senão pode acabar ilhado no meio do nada. Tudo certo? Vamos embora. Isso vai acabar atrasando um pouco a gente. Eu desconfio que eu vou ter que trabalhar, sabe, no escuro. Tomara que eu chegue ao local do acidente logo e ainda tenha um restinho de luz para me ajudar. Opa, eu acho que eu vi uns rastros. Está começando a escurecer por aqui. Vamos lá. A apenas poucos minutos do anoitecer, John chega na hora certa para localizar o veículo camuflado no meio das árvores. Oi! Tô aqui! Mas o motorista está desaparecido. É um pesadelo chegar a um veículo parado tão longe da cidade e descobrir que o motorista não está no local. Eu não sei se ele se machucou ou se tentou sair andando para se salvar, mas a minha prioridade é descobrir onde ele está.
Preocupado com o estado do motorista desaparecido, John liga para a base e pede informações. Oi, Bob, é o John. Eu cheguei ao local e não estou vendo o cara, não. Acontece que o motorista pegou carona com uma pessoa que passou de carro a caminho da cidade. Teria sido perigoso se o cliente tivesse ficado no carro. Ninguém ficaria no carro para correr o risco de perder um membro, sofrer uma geladura ou morrer congelado. Eu tive a impressão de que o cara estava correndo muito e não percebeu que estava entrando numa curva. Ele se embrenhou uns 15 metros no meio do mato, bateu em cheio nas árvores e acabou amassando a dianteira. Mesmo sabendo que a vítima está fora de perigo, John precisa trabalhar rápido para remover o veículo. É necessário ter um carro no Alasca. E quando uma pessoa cai numa vala ou se envolve num acidente, isso prejudica muito. Vamos ver se dá certo. Eu estava fazendo o içamento de um veículo outro dia e, de repente, o carro derrapou na minha direção. E esse carro bateu com tudo na traseira do meu caminhão. Por isso que a gente sempre tem que estar preparado para tudo. Está indo bem, vamos lá. Eu nunca precisei desistir de uma remoção de um veículo, sabe, até hoje. Vamos embora. O dia foi bom. Após 4 horas, John finalmente consegue devolver o veículo ao seu proprietário. A temperatura se mantém por volta de 17 graus negativos. Evite expor a pele ao ar. Cai a noite em Fairbanks, o que provoca mais uma queda brusca na temperatura. Às vezes a temperatura chega a cair 15 ou 20 graus em questão de 20 minutos. É que o sol se põe muito rápido e depois que escurece, as noites são muito tenebrosas. Nos arredores da cidade, na rodovia Upper Amanita, James Floto, do guincho Lucky Seven, está procurando uma mulher em apuros. Me ligaram e eu acho que a moça estava passando por um cruzamento, deslizou no gelo e caiu numa vala. Ela estava com sintomas de hipotermia quando eu falei com ela. Se alguém morre congelado depois de ter me chamado para socorrer, essa é uma cruz que eu tenho que carregar para o resto da vida. Sei que foi em algum lugar mais ou menos por aqui. Ela deveria estar nesse cruzamento aqui, mas eu não vejo nenhum rastro. Quando a pessoa está numa região assim, é muito provável que ela perca a noção de onde está. Eu não sabia onde ela estava, se estava morrendo, se estava com frio. Se eu encontrasse a mulher congelada no carro, já pensou? Então eu tinha que ficar rodando sem parar até conseguir encontrar a moça. Eu acho que ela deve estar parada por aqui. Olha, tá difícil de identificar. Eu não sei o que é rastro de pneu ou o que não é. Naquela escuridão eu tinha menos de 2 metros de visibilidade. Às vezes tenho que fazer isso e ficar rodando até achar. Ah, caramba, é ela ali. Coitadinha. Ela não tá agasalhada. Você tá bem? Estou. Cadê o seu carro? Ele tá aqui embaixo. Tá bom. Então entra aí no caminhão. Pra se aquecer, tá? Bens a Deus. Que loucura. O carro deve estar uns 10, 12 metros. Essa moça teve muita sorte. O carro dela não tombou e não bateu em nenhuma árvore. Ela deve estar muito grata. Mão na massa. Eu não uso luva porque elas me fazem transpirar e mãos suadas congelam. Eu prefiro passar 2 segundos segurando o aço gelado do que um dia inteiro com a mão dormente. Tá indo bem. Mas pra mim isso tá demorando demais. Ela ficou na cabine enquanto eu içava o carro. Mas eu queria terminar o serviço rápido para que ela voltasse para a cidade e fosse examinada. Como a descida era muito íngreme, eu não tinha 100% de certeza se ia conseguir içar aquele carro sem que alguma coisa muito ruim acontecesse. A neve derreteu com a temperatura amena durante o dia e foi substituída por uma perigosa camada de gelo. Aqui também escorrega muito. Nessa situação, as coisas não andam tão rápido quanto eu queria. Eu não sinto os joelhos, nem os dedos das mãos e dos pés. Ai, que merda! Não!
Não faz isso! Opa, opa, opa! O carro tá a uns 10, 12 metros. Vamos ver se eu consigo puxar. A queda brusca de temperatura criou uma camada fina e fresca de gelo por toda a região de Fairbanks. E o caminhão de James deslizou no meio de uma remoção. Opa, opa, opa! Mas que susto! Como é que eu vou fazer? Eu estava agachado porque se o cabo arrebentasse não ia me atingir. Eu estava usando o pé para me manter no lugar, mas o caminhão começou a deslizar e me desequilibrou. Por pouco que o caminhão não passou por cima de mim. As minhas mãos até esquentaram com esse susto que eu levei, caramba! A temperatura estava amena, mas o sol se pôs e o tempo começou a ficar gelado de novo. Essas elevações de temperatura transformam o solo numa pista de patinação, bem lisinha e escorregadia para todo mundo deslizar. Tava muito difícil puxar e não tinha nada me segurando. De repente deslizou tudo. E deu nisso. Que susto do carro. James precisa de uma solução alternativa para deixar a motorista em segurança. Tá tudo bem com você? Conseguiu se aquecer? Consegui sim. Eu já volto. O que eu costumo usar para evitar que tudo escorregue é esta corrente. Eu fixo a corrente numa estaca e fico no gelo. O guincho é meu ganha-pão, é a minha família. Tudo que é importante para mim gira em torno daquele caminhão. Eu tive que fazer umas manobras para colocar o guincho na posição certa. E com a mudança de ângulo, eu protegi o caminhão de cair naquele buraco. A moça passou muitas horas esperando. Mesmo que conseguisse aquecer, ela tinha que ser levada para a cidade, para ser examinada. Legal, vamos tentar de novo. Sem aquele caminhão, eu não alimento a minha família. Ver o caminhão passar tão perto de um acidente me provocou um momento de reflexão. Todo santo dia eu corro um risco fazendo esse serviço. Bom, já carreguei. Todo mundo está vivo. Os veículos estão inteiros. Vamos embora. Finalmente está se aquecendo, né? Oh. Nossa. Se você parar para pensar sobre isso, vai achar que eu sou um durão por morar aqui. Claro, vai pensar que eu sou louco. E como? Pois é. Mas é que é lindo. É assustador. E olha, não tem nada no mundo mais complicado do que viver no Alasca. Para viver aqui, precisa se preparar para o inesperado. É uma sensação boa voltar para casa sabendo que eu ajudei várias pessoas ao longo do dia. Todo mundo precisa de ajuda, cedo ou tarde. No final das contas, a nossa responsabilidade é sair para socorrer essas pessoas. E nós precisamos sair e nos arriscar por elas. O serviço de guincho é parte integrante da minha vida com a minha família. E uma coisa depende da outra. Versão brasileira Vox Mundi.